Mas quer bater o martelo nisso? Ah, cara, minha postura aqui é que feedback não é bagunça. Então... pra mim tudo é bagunça. Eu sou o Evandro Xoxin, o @minxoxin no Instagram, estou aqui com o Isbole, o @isbole no Instagram, e claro, temos o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. E hoje vamos comentar sobre os eventos que aconteceram do dia 25 de julho de 2020 até o dia 31 de julho de 2020. E aí, Isbole, mais uma semana? Mais uma semana, Xoxin. Uma semana aí com acontecimentos parecidos, né, com o de sempre, mas com novas descobertas, né, de histórias e também surpresas, né, com a coragem das pessoas. Vamos ver, foi uma semana interessante. Muitas conversas, né? Muitas conversas. Então, como de praxe, por favor, vamos lá começar com a sua semana. Relata pra mim o que aconteceu de bom, de ruim ou o que deixou de acontecer. Bom, o que aconteceu, na verdade, assim, gira muito no meu quarto, que eu não saí de casa novamente, né? Eu deixei de ser contagioso da catapora durante a semana. Isso então... é o que você diz, né? isso é o que diz a medicina, né? Mas quem é medicina pra me dizer essas coisas? Aí, terminando agora de cair as casquinhas, né? Que as lesões e tal secaram tudo e formou as casquinhas que daí agora já estão caindo, fica só aquela vermelhidão da pele, né, que tava sensível por baixo, mas agora é só esperar, né, esperar o de sempre, a pele, a regeneração. Mas, pelo menos eu já tô livre até os meus 50 anos por aí, que aí pode ter a herpes zoster, que é a variação da catapora, é o mesmo vírus, que faz uma variação dela em uma região do corpo só. Mas isso aqui deixa por mais uma semana, número alguma coisa que eu não fiz as contas. Ou um especial, né? Mais uma semana de medicina. Isso aí, nossa, imagina, conversa com o Drauzio Varela. Sobre catapora. Vou mandar um e-mail pra ele, igual você mandou pro Pasquale. Vamos ver se ele topa fazer um episódio aqui de mais uma semana. Tá certo. Inclusive, enquanto você vai relatando um pouco mais da sua semana, eu vou dar uma olhada pra ver se o professor Pasquale fez o podcast a respeito disso. Vai lá, continue. Beleza. Então, aí, além disso, tem o de sempre da minha semana, com o francês e meditação, que, na verdade, eu falhei no francês, mas a minha proteção de ofensiva do Duolingo protegeu a minha sequência. Então, eu estou, acho que, com 115 dias e contando. Só que o motivo da minha falha em algum dia dessa semana foi porque uma outra coisa que eu relato aqui sempre é a questão dos anúncios, né, do Facebook Ads. Que eu estou envolvido com a oferta da empresa, do Denis, que eu já comento aqui por várias semanas que eu tô envolvido, né, com o gerenciamento dos anúncios deles. E a gente abriu, né, as vendas de uma oferta na quarta-feira à noite. E aí começou a rodar. Eu só posso dizer no momento que os anúncios, né, o desempenho está surpreendente. Isso vai se encerrar na quarta-feira da semana que vem, às 11h59 da noite. E aí no próximo podcast eu relato. Mas a princípio, né, eu estive bastante envolvido com isso, então minha semana não aconteceu muito mais coisa. Bom, tirando essas coisas que tomaram boa parte da minha semana, uns outros acontecimentos também foi que durante a semana, né, eu tava conversando com uma amiga minha, né, do doutorado lá da UEM. Ela acho que é uma turma mais nova que eu, né, uma amiga minha de lá, que ela tava me contando, né, uns acontecimentos, né, referentes à trajetória acadêmica dela, né, assim, como é que foi pra ela entrar no doutorado e tudo mais. E, cara, minha reflexão vai partir daqui de conhecer mais sobre as histórias das outras pessoas. Então, daqui a pouco eu dou uma desenvolvida mais nesse ponto. E o último ponto aqui que eu quero relatar para deixar registrado é que ontem voltou oficialmente a NBA e eu tô muito feliz porque agora eu tenho basquete todo dia para assistir. E, bem, isso termina o meu relato e eu agora passo a palavra para você. Joga essa bola aqui, que já tô entrando no garrafão aqui para enterrar ela. A ponte aérea, ótimo, melhor ainda, para fazer aquela cesta maravilhosa. Minha semana, então, partindo do final de semana, do dia 25, eu fui ajudar na mudança de um casal de amigos meus, o Daniel Firmino e a Jennifer, e foi bem maneiro, cara. Eu gosto de trabalhar, sabe? Quando a gente trabalha com pessoas queridas ao nosso lado, eu sempre sinto um prazer um pouco maior. Até porque a mudança em si, ela é difícil, né? Pesada, mas eu acho que compensa pelo tempo que a gente consegue conversar enquanto carrega as coisas e tenta fazer o famoso jogo de Tetris pra conseguir colocar todas as coisas dentro do novo apartamento, né? Tirar do velho e colocar no novo. Uma coisa, vocês fizeram mudança de máscara ou sem máscara? De máscara? Foi desafio real, o desafio truzão, né, cara? E aí a dificuldade, nenhum dos apartamentos ele tinha elevador, né? Então foi tudo subindo e descendo escada. Nossa. O apartamento velho
era no 3º andar, se eu não me engano, e o novo era no 1º, que era bem suave, né? Mas pra descer lá foi difícil, né? Porque levar a geladeira e o caramba é pesadinho. Mas foi bem gratificante, cara. A gente se divertiu bastante, conversou e tal, e fez umas piadas, né? Foi bem maneiro, foi legal. E no domingo daí eu fiquei em casa jogando bastante não, eu queria ter jogado mais, a verdade é essa. Eu queria ter jogado mais Lorezinho, o Legends of Runeterra. Eu estou quase chegando à categoria mais alta do jogo. De novo? De novo. Obrigado. Faltam só 2 vitórias, então se eu conseguir 2 vitórias seguidas aí, eu entro na categoria mestre e posso ser feliz jogando com os decks mais aleatórios aí, porque eu não tenho a preocupação de cair, né, pras outras categorias, outros elos. Acho que meu índice de vitórias ali no geral, né, contando, porque eu inclusive fiz uma planilha pra controlar as minhas partidas e ver jogadas e colocar algumas anotações importantes, meu índice ele tava em torno de 70%, cara, então assim, tava bem elevado mesmo, sabe? E eu fiquei faceiro com tudo isso. A minha semana de trabalho, daí, ela já foi um pouco mais puxada, cara. Essa semana, principalmente agora que tá chegando o final de semana, eu tô bem cansado, com bastante sono. Eu não dormi direito porque eu fiquei conversando com pessoas, né? Eu vou colocar assim. E, cara, foi bem maneiro, assim. Conversar com certas pessoas me deixou bem feliz, bem serelepe. Eu fiz alguns áudios interessantes aí, como uma forma de presente. Então, tô feliz, tô serelepe, tô seguindo a minha vida. E hoje, que especificamente na sexta-feira, eu tive alguns problemas no trabalho, em que uma das funcionárias, ela veio pedir as contas, né? Ela veio pedir os 30 dias, na verdade, porque ela vai mudar de profissão, digamos assim, né? Ela vai começar a atuar em outro ramo. E a minha reflexão vai ser sobre isso, mas eu vou comentar sobre isso, sobre essa reflexão, logo depois do Esbole fazer dele. Obrigado. Então, a minha reflexão, ela parte dessa conversa, né, que eu comentei agora há pouco, né, que eu tava tendo com uma amiga minha durante a semana, de o quanto que a gente não conhece da vida das pessoas, né, o quanto que a gente não sabe sobre alguém. E eu fiquei pensando, né, mesmo aqui no podcast, que a gente já compartilha muita coisa da nossa vida, a gente já tem mais de 1 ano documentado, tem muita coisa que a gente não comenta aqui. Por mais que a gente compartilhe muita coisa, a gente ainda não entrega mais uma outra parcela de muita coisa, né, para o pessoal. Porque, enfim, né, não dá pra gente compartilhar tudo, né? Não sei, não cabe no formato, não cabe, assim, às vezes são coisas que por mais que a gente queira compartilhar, tem coisas que às vezes a gente acha, não, isso daqui talvez é muito pessoal, ou é uma coisa que eu não sei se eu quero compartilhar agora. Eu pretendo compartilhar, não sei se eu quero compartilhar agora. Então, cara, é interessante. Eu fui pensando, assim, tipo, ouvindo essa história que eu tava comentando aqui, que me trouxe a reflexão, era assim, era uma reviravolta atrás de outra. Você como estudioso aí da história de vida, né, a metodologia que você usou no mestrado, você ficaria, assim, fascinado, querendo saber mais e mais. E, de fato, cara, conhecer mais sobre as pessoas é um negócio fascinante e também revela o quanto que a gente tanto não sabe sobre as pessoas, quanto tem sempre algum aspecto, assim, que a gente pode acabar ainda não compartilhando, né, no nosso caso aqui. Perfeito, né, cara? Assim, amo histórias, né? Não tem como ser diferente. E existe uma frase, eu não sei exatamente quem foi, o que foi, ou se é tipo um ditadinho popular, que tem aquela máxima que toda pessoa é um iceberg, né? Que a gente só enxerga o que tá por cima, mas o passado e todas as experiências que ela teve, né? O que ela aprendeu durante a vida, acaba ficando no fundo. E se você não mergulhar pra entender essa pessoa, inclusive pelas decisões que ela toma, né? Hoje em dia, você realmente não conhece ela, né? Eu Sim, acho que exatamente. A gente pode ser, às vezes, é complicado, assim, a gente tentar interpretar atitudes dos outros por uma fração muito pequena que a gente consegue enxergar das lentes pelas quais ela experiencia o mundo, né? Acabou ficando extremamente acadêmico nessa minha fala, mas é isso, né? A gente tenta, às vezes, interpretar atitudes das pessoas por uma parcela muito pequena daquilo que a gente conhece das pessoas. Só que essa parcela que a gente tá vendo é de fato isso, é uma parcela. A gente não tem todo o contexto que, às vezes, conduz para aquele tipo de postura, de crença, de, né, comportamento, enfim, uma série de subjetividades das pessoas. Eu digo mais, né, cara? Eu acho que as próprias pessoas, elas não compreendem isso em si mesmas, sabe? Talvez por isso a terapia, ela seja algo que vem ganhando cada vez mais destaque, né? Porque a terapia em si, ela não é uma ação de cura, né? Ela é uma ação sobre conhecer a si mesmo.
E eu acho incrível que as pessoas estão começando a enxergar isso hoje em dia, né? Depois de tantos anos aí criando medos, né, e estigmas para terapia, para psicólogos, psiquiatras, acho que a gente começa a ver um pouco de luz no fim do túnel para compreender um pouco a nós mesmos e, consequentemente, a humanidade em si, né? Total. Bom, acho que é isso. Vamos então para tua reflexão, porque senão aqui a gente vai ficar conversando para sempre, porque histórias é um tema que sempre movimenta bastante aqui a nossa conversa. Bom, então a minha reflexão ela vai partir sobre os acontecimentos de hoje, que foi quando eu conversei com essa funcionária que ela pediu o desligamento, né? Pediu os 30 dias, né? Até o seu desligamento. E o motivo é porque ela vai mudar de área e imediatamente, assim, quando ela me disse, eu fiquei muito assustado, do tipo, mas gente, tipo, agora, sabe, agora você vai querer mudar, sabe? A gente tá numa pandemia, uma crise, sabe? Tá sendo impresso dinheiro à torta direita, sabe? As pessoas, elas estão com mais dinheiro, mas o valor do dinheiro tá muito menor, sabe? E, sério, agora? Você quer trocar o seu trabalho fixo por isso? E eu perguntei, né? Falei, não, você tá certa disso? Já queria fazer isso? Assim, eu entendo que, por exemplo, aqui no hotel, não existe uma possibilidade de crescimento, porque a recepcionista, ela poderia chegar na administração, né? Se eu saísse, no caso. Mas é isso, sabe? Você depende de uma pessoa sair para que você consiga subir, para você ascender. Só que também é aquela coisa, né? Tipo, vale a pena esperar e tal? Você tem que se contentar, no caso, com o que você tem, né? Que não vai mudar, vai ter um aumento de salário e tal, todo ano, beleza, show de bola. Mas você ter uma promoção, por exemplo, não vai acontecer, né? E eu entendo isso, mas é por isso que você tá saindo e tal. E aí ela conversou comigo, a gente conversou bastante ainda, né, a respeito, porque daí a gente já adentrou até talvez um pouco mais o âmbito pessoal, né, do que profissional. E ela vai se tornar uma corretora de imóveis, o que me deixou ainda mais assustado, porque não é como se ela estivesse mudando de um emprego fixo para um emprego fixo, sabe? É um emprego com uma renda extremamente variável, né, do tipo que você só ganha comissão. E ela vai ter que fazer um estágio supervisionado ainda. E as provas desse curso que ela tá fazendo pra tirar, eu não sei qual o nome da certificação para ser corretor de imóveis, me desculpe. Eu acho que é Cresce. Eu acho que é isso mesmo, ela falou, mas eu realmente não lembro a palavra. Rapaz, já trabalhei em loteadora, né? Então tô por dentro aí do vocabulário. Você tá ligado. Você é um cara diferenciado. Então ela tá trocando um emprego fixo por essa renda variável, né? Dessa comissionada. E ela vai terminar as provas desse curso em agosto, no final de agosto. E aí ela vai ter que fazer um estágio supervisionado ainda em setembro. E eu fiquei espantado, assim, porque eu falei, tipo, nossa, mas, assim, você tem certeza disso? Porque, tipo, você pensou em todas as possibilidades? Você pensou em conversar comigo sobre, de repente, você não quer tentar, né, fazer o estágio supervisionado enquanto você trabalha? Porque a gente consegue, como você é recepcionista, a gente consegue alterar horário e tal, né? Ficar tranquilo pra fazer isso. Porque daí, em todo caso, como eu tenho que cumprir, eu vou dar as férias pra uma das recepcionistas, na outra no caso, eu consigo alterar o meu horário daí, né? Porque, por exemplo, se ela tem que fazer o estágio de tarde, aí eu coloco ela no turno da noite e eu fico à tarde, sabe? Pra equilibrar as coisas, mas enfim. Ela falou que, não sei o que, né? É que eu também não quis forçar demais, né? De repente a pessoa não quer trabalhar dois turnos também, deve ser cansativo e tal, né? Ela tem o marido dela também, enfim. Tudo bem. Mas, cara, a minha reflexão é basicamente essa sobre, no meio de uma pandemia, no meio de um acontecimento único dessa geração, talvez, as pessoas, elas ainda estão determinadas, elas estão corajosas a ponto de mudar suas próprias vidas. E eu acho isso, ao mesmo tempo corajoso, também um pouco assustador. Então, o meu pensamento, ele fica num misto, né? Eu entendo esse ponto de vista da coragem, mas eu também não deixo de sentir ali no fundo um tanto de imprudência, sabe? Porque, assim, claro que existe toda a decisão, vai envolver um risco, né? Mas em um momento que tá tudo tão bagunçado em termos de dinâmicas de negócios, né, eu digo, porque eu imagino que a demanda esteja muito imprevisível, né, de imóveis, né. Claro que vão haver oportunidades em todo negócio, como sempre houve, né, e aí vai do potencial de cada um, de estar com o alinhamento dos fatores que privilegiam uma pessoa e outra em um momento. Enfim, o fator sorte tá ali e existe. Mas eu fico nesse misto, né. Eu não sei se eu teria essa disposição, né, essa coragem em um certo ponto para arriscar dessa forma e totalmente pro variável. Eu provavelmente optaria por esse período de transição, né? Como você acabou colocando como uma possibilidade. Mas eu fico agora nesse misto, né? Eu entendo, por um lado, essa questão de coragem, né? Tipo, nossa, que legal, a pessoa vai
vai tentar uma coisa nova, né? Que bacana, tomara que dê certo. Mas eu também fico naquele sentimento de, putz, mas né, será que não é imprudência agir dessa forma sem um período de transição, né? Se trocar do tudo pro nada, assim, né? Uma possibilidade que hoje você tem uma previsibilidade pra pular de cabeça no imprevisível, né? Exato. E eu comentei sobre coragem, mas a gente até já tinha debatido isso em algum momento, em alguns dos episódios atrás, eu não lembro exatamente qual, porque deve fazer um tempinho, mas de como a gente sempre vê as histórias pelo lado do vitorioso, né? Sim, então. Que a gente olha pra, essa pessoa fez tal coisa, ela deu um passo ousado e ela conseguiu conquistar tudo aquilo que todo mundo sonha em ter. Só que ninguém enxerga o quantos milhões ou milhares de pessoas fizeram a mesma coisa e falharam, né? Sim. Então a história ela sempre se volta pra quem é o vencedor, pra quem conseguiu, quem conquistou, quem teve a capacidade e a sorte pra alcançar aquilo. Mas a gente sempre fica cego, né? Na verdade, a gente sempre fica cego às pessoas que fracassaram tomando as mesmas iniciativas. Sim, até tem a questão aí um pouco mais acadêmica, voltando um pouco, né? O pessoal que estuda empreendedorismo, né? Que, claro, tem muita história, assim, de superações, de vitórias, exemplos de vida, tudo. Só que uma grande dificuldade para quem pesquisa, para quem escreve, sabe, biografias, quem faz estudos acadêmicos nessa área, né, nessa temática de empreendedorismo, é conseguir material, né? Conseguir gente que esteja aberta, né? Gente que fracassou, que esteja aberta a compartilhar histórias de fracasso, né? De derrotas, porque a pessoa não quer compartilhar, né? Tem muito mais histórias de pessoas que não atingem o mérito, né? O objetivo que se desejou no começo, do que pessoas que de fato conseguem. É sempre uma minoria que consegue as coisas. E aí até que ponto, né? De novo, até que ponto a probabilidade está a seu favor, né? É complicado. O máximo que dá pra fazer nesse caso é torcer. Eu sei que eu não acho que eu tomaria esse passo que ela deu, mas enfim, né, cara? Cada um com a sua vida e só resta torcer. Total. Então é isso, vamos pra sessão mais Bora um lá. Feedback ou mais uma indicação? Temos feedback? Temos sim, senhor. Opa. Que ontem à tarde/noite eu recebi uma notificação no meu celular que chegou um e-mail no nosso e-mail da semana @gmail.com, que foi enviado pela Silvia. Olha aí, mais uma vez. Disparando. E eu até mandei pra ela que eu tirei o print da notificação e mandei pra ela que eu já sentia o cheiro de discórdia no ar, assim, porque o título do e-mail é Carta de Reivindicação. E vamos lá, Sou né? curioso. Já começou assim, já começou agressivo. Ele sabe que eu não gosto disso, que uma das minhas frases aqui é que o podcast não é bagunça. Então, eu vou fazer a leitura e, né, deixa você fazendo seus comentários aí, que você tem o contraponto, o coração aberto aqui do programa, e eu sou a postura ditadora do podcast. Beleza, então. Pode mandar, velho. Vamos lá, o e-mail Carta de Reivindicação e começa assim: Maringá, 30 de julho de 2020. Eu, Silvia, em pleno exercício de minhas atribuições como presidente do Sindicato dos Feedbackers, rogo às vossas excelências a análise dos fatos que se apresentam. Desculpa, já tem que fazer um parênteses aí que sindicato que é esse? A lei trabalhista mudou, né? Sindicato não é mais obrigatório, né? Sei lá. Então, continuando. É sabido que foi explicitado com grande recorrência em episódios anteriores a normatização acerca da pontuação no ranking. Contagem única e exclusiva de 1 ponto por episódio, independentemente do gênero textual, do número de caracteres ou do modo como o feedback foi construído. Opa, mas espera aí, relê essa frase aí, porque tá parecendo que se eu mandasse um A, eu faria 1 ponto. Verdade. Olha aí, relê aí pra mim, que eu não tô com o e-mail aberto aqui. É sabido que foi explicitado com grande recorrência em episódios anteriores a normatização acerca da pontuação no ranking. Contagem única e exclusiva de 1 ponto por episódio. Ok. Independentemente do gênero textual, ok. Do número de caracteres, opa, aí a gente tem... Então, aí a gente concorda que não é bagunça, né? Aí se a pessoa mandar um 2, 3 ou um ha, não é feedback não. Não, tem que ter... Eu sei que é o das... Não, tem que ter um mínimo de caractere, tem que fazer uma frase que faça sentido, né, pelo menos. Tem que ter uma mensagem por trás dali. Tem que ter um feedback, isso que define o feedback, tem que ser um feedback. Exato, tem que ter um feedback, exato. Tem que ter uma comunicação. Isso.
ou do modo como o feedback foi construído. Então ele tem que ser construído como um feedback. Vamos falar assim, pra deixar bem claro o que é um feedback. Feedback é um feedback, tá? É que a construção ela pode ser da forma, tipo, eu posso construir um feedback em formato de poesia. Beleza, você pode. Tá, isso. Mas tem que ser um feedback. Exato. Não é pra mandar receita de bolo. Receita de bolo não conta como feedback. Aí, continuando, segundo ponto. Ocorre, entretanto, que até a presente data não há registros no arquivo desta modalidade sonora, objeto da presente discussão, impedindo que os feedbackers doem entre si parte da pontuação que foi conquistada por direito. Aí, pera lá. Como assim? Tá querendo doar os pontos, é isso? Sendo assim, é de meu total consentimento ceder 1 ponto do meu score ao Denis, que teve seu feedback impugnado de maneira equivocada no episódio 68, sob a alegação da não observância das diretrizes do edital mais uma semana. Então, mas se foi impugnado, a gente tem critério pra impugnar, assim. Não, provavelmente nesse episódio em questão, eu não lembro qual é, mas eu lembro que todos os episódios que o Denis mandava qualquer coisa, eu falava que era um feedback, você falava que não. Então... Às vezes não era, né? Posso concordar com você, mas no episódio eu discordei. Tá bom. Mas aí que tá. Ela tá querendo dar 1 ponto dela pro Denis. É assim que funciona agora? Uma doação de pontos? Assim, se tiver uma taxa, assim, 5 no PicPay do mais uma semana, aí então, dá pra fazer. É que tem que pagar os custos, né? Porque como é que a gente... Não é assim, não é uma planilha de Excel que só vai lá, muda o número. Tem que abrir a planilha, tem que ir lá, digitar, pagar. Isso tudo tem um custo, não é? Então, enfim, vamos terminar aqui. O caso Denis não pode ser silenciado nessa corrida rumo ao pódio. Já tá virando bagunça já. Visando uma distribuição justa, igualitária e solidária, reivindico, se necessário for, que haja um plebiscito entre os ouvintes, a fim de votarem favoráveis ou contrários à sugestão proposta. Atenciosamente... Que isso? Tá falando que a gente foi injusto? Que não. Isso? Que isso? Chamando a gente de arbitrário, que absurdo. Atenciosamente, aí uma série de traços e ela coloca, faz de conta que tem minha assinatura digital aqui. E uma série de PS. PS1, esbolha, eu te provoco porque eu te amo. PS2, xoxinho, eu te amo porque você bota pilha. PS3, por favor não me odeiem. S2. PS4, tá muito fácil ganhar esse daí, quero mais emoção nessa disputa. Quero acordar de madrugada pensando em estratégias para vencer. Mentira, não quero não e meu sono é pesado. PS5, ósculo e amplexo não são orifícios. Blastóforo sim. PS6 e último, eu juro, o bom é que eu invento o sindicato, me elejo como presidente e vou querer lutar por justiça. Eleição de um voto só. Acho que tá claro que ela mesma reconhece que tá virando bagunça, né? Eu gosto de PS. PS me lembra PlayStation e vou desvirtuar toda essa conversa mudando o foco dela pra PlayStation. PlayStation é bom, né, cara? Eu tô querendo comprar um PlayStation 5 quando lançar. Você viu o controle? Ficou bonito, hein? Eu vi, nossa, cara, nossa, desvirtuei tudo. Sou bom demais. Então, se você quiser mandar um feedback aí pra nós, você pode encaminhar pro nosso e-mail, que é o emaildasemana@gmail.com. Repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar pra nós uma mensagem mais carinhosinha ali, mais íntima, você pode mandar nos nossos Instagrams. Você pode mandar pra mim, que é o @minxoxin, que sou eu, olá. Ou se você quiser mandar pra ele, você pode mandar no @esbole. Se você quiser jogar na roleta russa dos podcasters, você pode mandar no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais-uma-semana. Isso aí. E a gente também pede pra vocês seguirem nosso perfil no Instagram, porque a gente precisa de mais de 100 seguidores seguindo a gente pra desbloquear os analytics. E aí, né, você já fez tudo isso daí, já tá seguindo a gente, já tá mandando seu feedback, que agora a gente chega no ranking 2020, mais uma semana de feedbacks, nossa atualização semanal. Vai ter agora uma discussão aqui. E aí, como é que fica o ranking agora? Opa, até bati no microfone aqui, tamanha minha... Tá nervoso. Tamanha minha indignação. Com licença, deputado, vamos manter a postura, deputado? Eu vou começar lendo de quem não foi afetado pelo ranking. Com um feedback nós temos Lucas, Varejo e a admiradora do Xoxin. Opa! Com 2 feedbacks nós temos o Príncipe Nigeriano, a entidade máxima aqui do podcast. E aí agora temos com 3 feedbacks Elian e o Denis. E aí, Denis continua com 3 feedbacks ou vai pra 4? Meu voto é, tô adiantando aqui, nem te dei espaço de argumentação ainda. Meu posicionamento é, o feedback tem que ser um mérito da pessoa, não pode ser assim. A pessoa tem que ter mandado um feedback pra entrar como pontuação, porque senão a gente pode armar aí o pessoal doando feedback pro Príncipe Nigeriano. Pra mim tudo é bagunça.
Minha vida é uma bagunça. Feedback É que eu sou a mente séria nesse programa, né? Eu sei. Se é que dá pra ter esse rótulo, né? Tá, eu vou fazer o meu voto aqui. Tá bom. Eventualmente, eu acho que isso pode enquadrar como formação de quadrilha, como crime de... Aí vai ter que pagar imposto e etc. Então eu voto pelo não. Não, fica aqui delimitado que é proibido a transferência de votos. Transferência de feedbacks, perdão. De pontos de feedback. É que é complicado assim, a pessoa quer fazer plebiscito, mandar intimação, só que aí ela não molhou a mão de ninguém. Se ela tivesse falado pra mim, falar assim, viu, tô pensando em mandar isso aqui, o que você acha? Pá. Falei, 10 conto aqui na minha conta, eu resolvo pra você, mas não. O pessoal quer ser justo, parece que não conhece o Brasil. O pessoal quer democracia. É democracia? Que porra é democracia, irmão? Mas então a gente chega, pra concluir o ranking da semana, que é a atualização dele, o Denis continua com 3 feedbacks, e a Silvia agora vai pra 7. Mais distante ainda, e queira você, queira não, Silvia, você soma mais um ponto. E é isso. E assim, não é bagunça, mas se reclamar já tira o ponto também. Isso, nossa, perfeito. Se reclamar, você não pode transferir ponto, mas se ficar reclamando, você vai perder. Ótimo. Então, é isso. Então é isso. A gente também pede, espalhe a palavra, escolhe aí. Mas é um aviso de sempre. Tem isso ainda. Então, beleza. Falou, até mais. Falou, adeus.